Vamos gravar mais um vídeo do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Vou fazer uma oração para pedir para que os nossos mentores espirituais nos orientem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Peço para que os nossos mentores espirituais nos orientem, nos aumente o poder de compreensão e de fala, para que possamos tirar o melhor da experiência de estudar este livro que é o Livro dos Espíritos. Bom, no vídeo da semana passada eu terminei de ler a parte da introdução. E agora eu vou começar a ler a parte das questões mesmo, né? Porque o Livro dos Espíritos, ele é composto por perguntas que Allan Kardec fez à espiritualidade, né? Então tem as perguntas que Allan Kardec fez e tem as respostas que a espiritualidade deu. E em alguma delas tem as explicações do próprio Allan Kardec, né? Então eu vou ler as perguntas e as respostas e as explicações, e aquilo que eu senti que eu tenho que fazer uma explicação minha também, eu vou fazer, tá bom? Então, o capítulo 1 é a parte que fala de Deus. Deus e o infinito. Primeira pergunta: o que é Deus? Resposta. Resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Segunda: que se deve entender por infinito? Resposta: o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Então aqui eles não medem tipo por comprimento, por tamanho infinito, eles medem por aquilo que é desconhecido, aquilo que você não conhece, automaticamente não tem fim. Então se torna infinito. Terceira pergunta: poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Resposta: definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Explicação do Allan Kardec. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não está mais do que a primeira. Provas da existência de Deus. Pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Resposta: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e vossa razão responderá. Allan Kardec. Para crer-se em Deus, basta que se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo, tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa.
Então aqui está dizendo o quê? Como encontrar provas de que Deus existe? Tudo. É só a gente olhar tudo aquilo que não foi criado pelo homem, que automaticamente foi criado por Deus. O homem tem o poder de criar o sol, de criar a lua, de criar o mar, de criar as árvores. O homem pode plantar a árvore, mas ele não pode criar o fruto. Né? Então, assim, se automaticamente o homem não pode criar a lua, e a lua existe, logo existe um criador da lua. Um ser muito maior do que o ser humano, que tem a capacidade de criar algo que o ser humano não tem. E isso é o que chamamos de Deus. Né? E quando você diz que não acredita em Deus, você automaticamente está dizendo que o nada pode criar alguma coisa. Ou seja, a lua existe, o homem não pode criar e não existe Deus, então ela brotou do nada? Como é que o nada, que nada significa nada, é a ausência de tudo, vai criar alguma coisa? E é aqui que diz, Deus é a criação de tudo, né? É a causa primária. Então ele veio e, por ser a causa primária, ele pode criar tudo. Tudo deriva dele. Né? 5. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Resposta: a de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consciência do princípio, não há efeito sem causa. 6. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Ou seja, alguém colocou isso na nossa cabeça? Resposta: se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Allan Kardec. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem pedido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. O que ele quer dizer? Que se Deus fosse só um ensinamento, não estaria dentro dos corações das pessoas que não têm esse acesso. Muitas vezes pessoas que não foram criadas na igreja, que têm pais ateus que não acreditam em nada e acabam acreditando. Eles não foram ensinados a isso, mas é um fruto que está dentro dele, né? Que brota de dentro dele. Diferente da ciência, que a ciência você vai lá, você tem que estudar, você tem que ler, é uma coisa que você adquire com o tempo. Deus, ele brota dentro de nós, essa sensação de que ele existe. Aí, através disso, que nós vamos atrás de conhecer e estudar mais sobre isso. Mas essa semente já brota ali dentro. 7. Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Resposta: mas então qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Kardec: atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa. Número 8. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou por outra ao acaso? Resposta: outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? O nada. De novo, aqui está dizendo, se você atribui que o acaso pode criar alguma coisa, está dizendo que as coisas podem surgir do nada. E se o nada é a ausência de tudo, ele não pode criar nada. Então, como disse aqui, é um absurdo acreditar nisso. Kardec: a harmonia existe no mecanismo do universo, patenteia combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez,
pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. 9. Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Resposta. Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Kardec. O poder de uma inteligência se julga pelas suas obras, não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz. A causa primária é conseguintemente uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa, e quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Atributos da divindade. Pode o homem surpreender a natureza íntima de Deus? Pergunta 10. Respostas. Não, falta-lhe para isso o sentido. Não tem como a gente entender a natureza de Deus, porque nós não temos sentido para isso, né? Não temos esse poder, somos muito frágeis para isso. 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Resposta. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, quanto mais perto de Deus a gente ficar, maior a probabilidade de a gente se encontrar com ele e reconhecer, e compreender tudo isso. Kardec. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade e, ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. 12. Embora não possam compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? Resposta. De algumas, sim. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Entrevê-as pelo pensamento. Então, a gente não consegue entender a natureza íntima de Deus, mas conseguimos sentir alguns dos seus poderes e de suas perfeições, quanto mais nós nos aproximamos dele. Então, quanto mais próximos de Deus nós estamos, melhor a gente sente o amor dele, a compaixão, né? O senso de justiça e por aí vai. Então, são coisas que a gente sente, mas que a gente precisa se purificar, né? Se aproximar de Deus é trazer essa purificação para dentro de nós, através da nossa evolução espiritual. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Resposta. Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir um grau supremo dessas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse ou não fosse infinita,
já ele não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Ou seja, Deus é perfeito e é por isso que ele está acima de tudo. Kardec. Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, retornamos ao infinito e à eternidade. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teria. Deus é imaterial. Quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos de matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito a transformações da matéria. Deus é único. Se muitos deuses houvesse, não seria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Deus é onipotente. Ele o é, porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, e essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Ou seja, é só a gente prestar atenção nas leis de Deus que a gente percebe o quanto ele é justo e bom. Panteísmo. 14. Deus é um ser distinto, ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Resposta. Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Deus existe. Disso podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto donde não lograreis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditareis saber, quando na realidade nada sabereis. Deixai. Conseguintemente, de lado todos os sistemas. Tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertar delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Então aqui está querendo dizer o quê? Que tem coisas sobre Deus que não adianta a gente ficar querendo questionar, que a espiritualidade não vai responder, porque por mais que ela responda, nós não temos capacidade intelectual para compreender. Então eles dizem, em vez de você perder o seu tempo fazendo perguntas que você não tem capacidade de compreender, evolua o seu espírito, se torne merecedor de estar na presença de Deus, e quando isso acontecer, você vai entender tudo. Porque é a mesma coisa que uma criança de 5 anos querer entender equação de segundo grau. Né? Ela não vai conseguir entender. Por mais que você tente explicar para uma criança uma equação de segundo grau, ela nunca vai conseguir entender. Então é melhor ela perder o tempo dela aprendendo a matemática básica para passar de ano, para chegar no ponto certo, no ano da escola certo para aprender isso, do que ficar se matando tentando aprender uma coisa que ela ainda não está preparada para entender. 15. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade e constituiriam, em conjunto, a própria divindade, ou, por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta? Resposta. Não podendo fazer-se Deus, o homem quer, ao menos, ser uma parte de Deus. Pretendem
os que professam essa doutrina achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus, sendo infinitos aos mundos. Deus é, por isso mesmo, infinito, não havendo vazio ou nada em parte alguma. Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus. Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente, que se pode opor a este raciocínio. Essa aqui é a pergunta 16. A razão reflete maduramente, e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Então, a resposta. A razão reflete maduramente, e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Esta doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de suprema inteligência, seria um ponto grande o que somos em pontos pequenos. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não se podem aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão, e não haverá sutilezas de sofismas que cheguem a resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele pode deixar de ser, e o sistema de que tratamos está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como faria quem pretendesse que a engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a imaginou. A inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor no seu quadro, mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e o executou. Então aqui, essa parte parece meio confusa, mas é simples. A pergunta, ela tá querendo dizer que, como a gente falou lá no primeiro vídeo, panteísmo é a crença de que todos nós somos uma parte de Deus, né? Todos nós somos pedacinhos de Deus e que quando deixamos de existir, quando morremos, retornamos a Ele, né? Então, é como se você pegasse um chumaço de algodão e aí você fosse soltando um monte de pedaços por aí. E aí, quando aquele pedaço termina de cumprir a missão dele, ele volta para um monte de algodão que vira aquele todo. Isso é o que o panteísmo acredita. E aí, ele está perguntando aqui, a pergunta quer dizer o quê? Se não existe o nada, né? Então, tudo é parte de Deus. Nós somos todos partes. Eles estão fazendo, tipo, um argumento para querer dizer que existe o panteísmo. E aí a resposta está dizendo que a razão diz que não existe, né? A resposta para isso não ser real é a razão. Porque, como eu disse aqui, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Então, se fôssemos parte de Deus, se Deus fôssemos nós fazemos parte dele, então todas as nossas imperfeições, todas as nossas necessidades, todas as nossas dificuldades seriam Deus. E Deus é perfeito, Deus é imutável. Então nós não temos como ser parte dele. Nós não somos parte de Deus, nós somos criações de Deus. Nós somos filhos de Deus. E aí, como deu o exemplo do mecânico, não é só porque o mecânico cria uma máquina que a máquina se torna parte dele. Não, ele tem o mecânico e tem a máquina. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? É como você pintar o quadro. Você pode colocar todo o seu amor, o seu carinho. Aquele quadro pode refletir você. Alguém vai olhar para o quadro e vai dizer, com certeza foi a Débora que pintou, porque isso aqui é a cara dela. Mas isso não significa que seja parte de mim. Se aquele quadro se destruir, eu vou continuar inteira, não vou perder nenhum pedaço meu. E o que acontecer com aquele quadro é com o quadro, o que acontecer comigo é comigo. Então, assim, a mesma coisa a Deus.
Deus é o nosso Criador. Ele é onipresente, como disse aqui, ó, ele é imutável, eterno, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. E nós temos muitas dessas coisas dentro de nós, mas não somos isso. Nós somos o fruto dele e não parte dele. Então, aqui está dizendo que não teria como um ser imutável e ter como sua parte nós que estamos constantemente em mudança, em evolução. Um ser perfeito e conter em si uma parte que seja imperfeita. A partir do momento em que ele contém uma parte imperfeita, ele automaticamente deixa de ser perfeito. Então, nós não temos como ser partes de Deus. Então, tá claro aqui isso. E conseguiu entender? Então, essa foi a primeira parte do capítulo 1. Semana que vem eu começo o capítulo 2. E aí a gente continua. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu gostei muito de gravar esse vídeo, porque muita coisa aqui eu já tinha aprendido. Mas eu aprendi de outras formas, tipo com palestras, conversando com pessoas. Eu ainda não tinha aprendido diretamente com a leitura do livro. E é muito legal, porque é como se fosse uma confirmação das informações que eu já tinha adquirido. E é gostoso quando a gente faz assim, lê e pode fazer uma explicação, porque a gente guarda melhor na cabeça. Porque se eu estivesse lendo o livro sozinha, talvez se tornaria uma leitura muito mais cansativa. E fazendo isso com vocês, para mim tá sendo muito prazeroso. Então eu também espero que vocês estejam gostando, que vocês compartilhem com pessoas que vocês acham que vão gostar de aprender um pouco mais. Aqui tem questionamentos muito interessantes. Às vezes a gente diz que acredita em Deus, mas a gente, como disse aqui, é uma coisa muito íntima, é uma sensação muito íntima. Nós nunca paramos para colocar uma racionalidade nessa crença. Nós não paramos para colocar um porquê, nesse sentimento. Eu amo Deus, eu acredito em Deus, mas nunca parei para colocar um porquê. E aqui nos dá esse porquê. E quando nós temos um porquê de um sentimento bom, isso reforça o sentimento e nos deixa preparados para lá na frente, se alguém fizer algum tipo de questionamento, você é kardecista, então que a gente vai saber dizer. É lógico que a gente não vai responder exatamente como está no livro, mas nós vamos responder da forma que entendemos. O que é melhor ainda, porque significa que entendemos de verdade. Então é isso. Até semana que vem. Tenham todos uma semana muito abençoada. E compartilhem o vídeo, curtam, se inscrevam no canal. Qualquer dúvida, deixa a pergunta ali embaixo. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem para mim no WhatsApp ou escrever nos comentários que eu vou responder, tá bom? Um beijo a todos e até mais.